Boa noite, então. Boa noite. Mais uma vez. É uma alegria estar aqui com vocês. É sempre muito bom vir aqui. Sempre falo muito com o Júnior que é muito agradável estar aqui no meio de vocês, né? Pessoas que a gente já vai caminhando, vai aprendendo a amar, vai convivendo. É muito bom mesmo. Todas as vezes vir aqui. E agradeço pela oportunidade de estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. O Júnior pediu para eu trabalhar 2 capítulos do livro Homens Aconselhando Homens. Só que eu vou trabalhar um só. Eu não sou tão conciso porque o capítulo 13 ele trata de pais cuidando de filhos novos, filhos pequenos, e o autor ele dá uma série de dicas, ele faz observações que são interessantes e eu entendi melhor, em vez de passar de en passant, de dar uma parada e dar uma aprofundada mais nesse capítulo 13, tá joia? Para iniciarmos, vamos abrir nossas Bíblias em Efésios capítulo 6. Efésios 6, no versículo 4. Alguém lê para nós, bem alto? E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, Pai bendito, Pai misericordioso, nós te louvamos por esse momento tão sublime, esse momento de reflexão na Tua Palavra, momento este que sabemos que foi o Senhor quem proporcionou para nós. E agora, Pai, nos curvamos diante da Tua Majestade e clamamos ao Senhor que fales ao nosso coração, que elucide a nossa mente e que ministre a cada um de nós, ó Pai. Em Cristo Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Então, queridos, nós vamos trabalhar o capítulo 13 do livro Homens Aconselhando Homens, o papel do pai na vida de filhos pequenos. Cada dia que passa, que eu caminho um pouco mais com os meus filhos, eu vejo o quanto é desafiador educar crianças, educar filhos, o quanto é desafiador. Alguns anos atrás, hoje em dia quase que eu não ouço mais, mas muitos, movidos por um pessimismo, achavam que seria melhor não ter filhos porque o mundo já estava caminhando por uma deterioração, seja moral, seja dos recursos naturais. Então alguns usavam o discurso falando: eu não vou colocar uma criança nesse mundo e assim por diante. Então demonstrando uma preocupação diante da complexidade que é você ter um filho, você educar um filho. Vou dar um exemplo com os meus que aí fica mais fácil. Certa feita chamei a atenção do Pedro, e o Pedro virou para mim e falou assim: pai, eu queria ser igual ao senhor, que não peca. Aí eu falei: não, filho, não é assim não. Sou pecador, miserável, assim como você. Aí tudo bem, expliquei para ele. Aí passado algum tempo, fui chamar a atenção dele novamente, e ele virou para mim e falou: pai, mas o senhor peca também. Ou seja, né? E eu falei: quem faz o papel do acusador na minha vida é o diabo, não pode ser você, né? Então, nós temos que tomar cuidado, nós temos que parar para pensar que de fato é uma atividade complexa, uma atividade que envolve muita dedicação, que envolve algo sério. Eu preparei esse vídeo, ele não vai aparecer o vídeo porque ficou no VGA, né? Não vai aparecer o som, mas é legendado, dá para nós acompanharmos. O que é aquilo? Um pássaro. O que é aquilo? Eu já te disse, pai, é um pássaro.
O que é aquilo? Um pássaro, pai. Um pássaro. Pássaro. O que é aquilo? Por que tá fazendo isso? Eu já te disse várias vezes. Aquilo é um pássaro. Não consegue entender? Onde vai? Lê alto. Hoje, meu filho mais novo, que há poucos dias completou 3 anos, estava sentado comigo no parque quando um pássaro pousou na nossa frente. Meu filho perguntou-me 21 vezes o que era aquilo. E eu respondi todas as 21 vezes que aquilo era um pássaro. Eu o abracei a cada vez que ele fazia a mesma pergunta. De novo, sem me zangar, sentindo carinho pelo meu inocente garotinho. Um pai e um filho já adulto, sentados no banco, e o pai perguntou 3 vezes, se não me engano, ao ouvir um pássaro, perguntou o que era aquilo, e o filho respondeu as 2 primeiras, na terceira vez ele estourou com o pai. E o pai se levantou e foi pegar um caderno antigo, e no caderno ele narra que o filho dele mais novo, na idade de 3 anos, tinha acabado de completar 3 anos, perguntou 21 vezes. Ao ouvir um pássaro, perguntou 21 vezes o que era aquilo, e ele disse que respondeu as 21 vezes, e na medida que o menino perguntava, ele abraçava o filho. E aí o filho sente, né, o que havia feito, como que ele havia reagido. Criar filhos é algo que a gente faz que surte muito mais efeito no dia de amanhã do que de hoje. Dificilmente a gente consegue ver de imediato as consequências. E na medida que a gente vai educando e cuidando dos filhos da gente, a gente vai percebendo o teor daquilo que a gente foi semeando no coração deles. É claro que nem tudo de errado que um filho faz vai ser acreditado na conta de um pai, até porque são responsáveis diante de Deus por seus pecados e assim por diante. Mas muito do que são e muito do que fazem é diretamente decorrente daquilo que nós fazemos e semeamos no coração deles. Não sei se já perceberam, aqueles que têm filhos aqui, se já se perceberam em seus filhos. Eu já me percebi no meu filho várias vezes, ele chamando a atenção da irmã dele, da mesma forma que eu chamo a atenção dele. Então é algo muito sério, é algo que nós fazemos e devemos entender que é para agora, sim, para agora, mas terá também um grande efeito nos dias vindouros, nos próximos anos e assim por diante. Então não é algo tão simples e não pode ser tomado por um imediatismo. O texto que nós lemos é esse texto de Efésios, que fala para que os pais não causem ira, e na NVI fala não irritem os seus filhos, mas devemos criá-los, né, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Fica um pouco mais claro, né, criá-los na instrução e no conselho do Senhor. O livro que nós lemos, o livro, ele fala algo muito interessante, que quando nós abandonamos os nossos filhos a si mesmos, nós os expomos às influências do mundo e os legamos a ser uma fonte de tristeza. Quando o pai abre a mão de educar o seu filho,
ele está legando o seu filho a um padrão de vida que vai ser condizente com o mundo sem Deus, que vai ser condizente com este mundo que jaz no maligno, está legando o seu filho à destruição. E aqui surge um desafio, eu fui olhar na língua original, quando o texto fala, e vós pais, e aí lá está patera, de pater, então está falando para pai, é pai mesmo. Porque a tendência da gente interpretar o texto, pai, no coletivo de pai e mãe, mas ali é pai. E isso já nos leva a uma reflexão de uma responsabilidade bem específica que recai sobre os ombros dos homens, dos pais, o pai, pater. Então, nós não podemos relegar os nossos filhos a eles mesmos, não podemos abandoná-los às influências deste mundo, dessa sociedade sem Deus, porque de fato, na medida em que nós os relegarmos, nós estaremos contribuindo para que seja uma fonte de tristeza, de vergonha. Uma outra coisa que eu gostaria de alertar, quando eu estava preparando o estudo, que veio ao meu coração, é que muitas vezes nós também cometemos o erro de querer educar os filhos para mostrar para os outros que nós somos bons pais. E isso é extremamente desumano. Então, muitas vezes somos extremamente duros, cruéis com os nossos filhos, simplesmente porque vivemos dentro de uma sociedade que exige de nós que sejamos bons pais. E quando fazemos isso, perdemos o foco, porque o foco da educação dos nossos filhos não deve ser a opinião alheia, em hipótese alguma. Não pode ser os aplausos ou as condenações das pessoas com as quais nós vivemos. Então nós devemos sim nos envolver enquanto homens, enquanto pais, devemos cumprir aquilo que a palavra de Deus nos fala, né? Vós maridos, viver a vida comum do lar, e viver a vida comum do lar, dentre as muitas características que poderíamos citar aqui, está a educação do filho, está nós conduzimos os nossos filhos segundo os conselhos, segundo os ensinamentos do Senhor. E não podemos ser negligentes, omissos. Muitas vezes agimos errado, de forma equivocada, pensando que estamos acertando, e isso também é extremamente prejudicial, isso é extremamente complicado. Por isso que é importante momentos como esse, onde nós podemos refletir acerca do ser pai, do ser marido, do ser esposa, e assim por diante. Momentos como esse nos ajudam a pensar em critérios, nos ajudam a pensar em mecanismos, em meios, em reflexões que às vezes não parávamos para pensar sobre elas. Uma das coisas que veio ao meu coração quando eu li, quando eu comecei a estudar essa temática de educação de filhos, foi a afirmação do autor, de um dos autores que eu já li, que ele fala que é uma crueldade da nossa parte cobrar dos nossos filhos aquilo que nós não ensinamos para eles. Às vezes nós não gastamos tempo para ensinar para os nossos filhos e deixamos para fazê-lo quando surgem as situações de crise. O menino erra, comete algo que nos entristece, que nos enraivece, e a gente vai tentar usar esse momento para poder ensinar. Aí não. Aí perdeu o foco. Devemos ensinar e depois devemos sim cobrar. Ok? Então isso exige de nós um ensino constante, um ensino dedicado, um ensino que não seja omisso. Então, como eu falei, ser pai é uma tarefa assustadora. Ser pai é uma tarefa muito complexa. Ser pai é uma tarefa que exige de nós escolhas. Qual escolha nós faremos? Quais os critérios nós utilizaremos na educação dos nossos filhos? Nós vivemos numa sociedade que apresenta para nós alguns padrões, mas vamos seguir os padrões da sociedade sem Deus? Quais os padrões? Aonde encontraremos sabedoria? Aonde encontraremos um caminho seguro e eficaz para educarmos, para criarmos os nossos filhos? E existe um binômio nefasto na sociedade sem Deus, que é a proposta da psicologia e a ferrenha objeção ou repulsa aos princípios bíblicos. Então, nós percebemos dentro da sociedade essa
mão dupla, digamos assim, essa via onde a psicologia acaba tendo a palavra final e acaba influenciando sobremaneira a forma com que os pais vão educar. E quando se tenta voltar para os princípios bíblicos, há uma repulsa, há uma rejeição, e vai falar que a educação de filho não tem nada a ver com religião e assim por diante. E isso é até uma inverdade. Eu estive há algumas semanas numa palestra na APEC, onde estava um procurador da República, e a ênfase que ele deu, ele falou, ó, nós pecamos enquanto igreja, ele um homem cristão, pecamos enquanto igreja porque não sabemos usar a lei que já existe e que pode estar muito bem em nosso favor. E uma das coisas que ele deixa bem claro é que a legislação brasileira entende que a responsabilidade, a primazia da educação dos filhos é da família, e o pai escolhe a melhor forma que ele vai utilizar para educar os seus filhos. Então, eu coloquei uma citação do MacArthur. Ele fala, muito interessante, olha só. Estou convencido de que se os pais cristãos entenderem e aplicarem os princípios simples e objetivos que as Escrituras apresentam, poderão passar ao largo das tendências da sociedade secular e educar os seus filhos no caminho que honre a Cristo. Ou seja, se nós de fato entendermos que a Bíblia é uma fonte segura, que as Sagradas Escrituras é uma fonte segura, e nos diligenciarmos a educarmos os nossos filhos com base no ensinamento da Bíblia, nós vamos ensinar-lhes o caminho que honra a Deus, o caminho de vida, né? E isso em qualquer circunstância. Nós vivemos uma situação muito complicada, que muitas vezes os nossos filhos, adolescentes, saem do ensino médio já recebendo uma carga alta de humanismo, de filosofias avessas à palavra de Deus, e entram na faculdade e lá eles são bombardeados ainda com mais veemência, e muitos acabam optando por essas filosofias, muitos acabam optando por um caminho que não é o caminho do Senhor. Isso acontece com adolescente, acontece com jovem, acontece com adultos. Ontem eu estava fazendo um discipulado com um casal e o rapaz compartilhou comigo, um colega dele, desde novo, criado na igreja, começou a fazer o curso de História, não aguentou, e durante o curso ele falava assim, eu estou perdendo a minha fé, e ninguém o ajudou, e daqui a pouquinho ele simplesmente virou as costas para a igreja e não quis saber mais. É uma situação, ninguém aqui está falando que perdeu a salvação, nada disso, não estou entrando nesse mérito. O que eu estou querendo dizer é que são forças que trabalham, que labutam no sentido de influenciar intelectualmente os nossos filhos, inflamar o coração deles com filosofias que são filosofias contrárias àquilo que é ensinado na palavra de Deus. Mas se nós, como pais, de fato nos dedicarmos a buscar na palavra de Deus as verdades, os princípios norteadores da educação dos nossos filhos, nós daremos a eles uma formação sólida, daremos a eles uma formação que eles terão condições de passar por qualquer circunstância. Ok? Então, nós devemos procurar fazer isso com diligência, devemos fazer isso com afinco. Ok? Então, olha só. Acho que eu apertei 2 vezes aqui. Não. Beleza? Então, na Bíblia que nós devemos buscar, é nela que encontramos a fonte dessas verdades necessárias. E para fugir daquele medo que eu falei no começo, de que é algo assustador, algo que nos confronta, que nos deixa amedrontados, a palavra de Deus nos fala coisas maravilhosas do que são os filhos. E nós nela aprendemos a alegria, aprendemos a ter gozo de educar os nossos filhos, mesmo sendo uma tarefa complexa, mesmo sendo uma tarefa que exige de nós dedicação, exige de nós muito esmero, muito critério. O Salmo 127, versículos 3 e 5, nos diz, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos
do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então o Salmo, ele suscita em nós a alegria, o gozo de termos filhos, de educarmos os nossos filhos. A palavra de Deus, dentro dos mandatos que são dados ao homem, um deles é de formar a sociedade, um mandato social, de constituirmos família, de termos filhos e assim por diante. Então, ter filhos, gozar, experimentar dessa bênção que Deus proporciona a nós. Voltando à minha experiência pessoal, eu de fato sei que muitas vezes erro na educação dos meus filhos, até por causa do meu temperamento, mas eu me sinto extremamente honrado pelo fato de Deus ter colocado nas minhas mãos 2 crianças para eu educar, dentro da minha casa. Como pastor, a gente lida com crianças diversas, com muitas, mas as 2 estão lá dentro da minha casa. E eu, como pai, devo cuidar delas, devo alimentá-las com a palavra, alimentá-las de pão, né? Mas alimentá-las com a palavra, alimentá-las com a verdade, ser pai, ser exemplo, ser modelo, entendendo que os filhos estão a todo tempo olhando, fitando para nós e procurando em nós algo para se segurar. Então, devemos encontrar em Deus, encontrar na palavra a alegria de educar os nossos filhos. A palavra nos conclama isso, entendendo que eles são herança do Senhor, bênção da parte de Deus para as nossas vidas, algo que nós lidamos agora, mas que surtirá um efeito no futuro, lá na frente, algo que de fato é abençoador. É interessante, o pessoal que vivia mais nas fazendas, tinham muitos filhos, e um dos motivos, tinha outros também, mas um dos motivos era que era mão de obra para ajudar no sustento da casa, que depois ia trabalhar quando estivessem maiores. Então, significava isso também, essa perspectiva. Eu converso muito com Pedro e falo com ele: Pedro, o mandamento do Senhor fala para você honrar pai e mãe. Honrar pai e mãe significa honrar o nome do pai, da mãe, não desonrar o nome por meio de práticas equivocadas, pecaminosas, e significa cuidar dos pais no tempo da debilitude, significa uma série de coisas, né? E nós temos que inculcar isso na cabeça dos nossos filhos, que eles devem honrar pai e mãe, obedecendo ao pai estarão de uma forma e de outra obedecendo o próprio Deus. Ted Tripp, ele é citado no livro, e num livro muito bom que ele escreve sobre a educação de filhos, ele fala o seguinte: o único guia seguro é a Bíblia. Não tem para onde correr. Os guias da psicologia, extremamente humanistas, que está fabricando uma série de gente vitimizadas, auto-vitimizadas, uma série de pessoas que não sabem responder diante dos seus atos, de pessoas que não estão preparadas para as vicissitudes da vida. A gente percebe que a sociedade hoje está toda ela constituída por gente que não tem condições ou simplesmente não querem assumir as consequências dos seus atos. E aí é muito mais fácil relegar a sociedade, relegar a família, o pai, e não ensinar o filho de que ele tem responsabilidade pelos seus atos. É assustador quando nós percebemos crianças de 10, 11, 12 anos fazendo arruaça na cidade de São Paulo. A polícia se vê totalmente impedida porque não pode nem triscar no menino, e o menino sabe disso. Isso foi veiculado no Jornal Nacional já há algum tempo, e a polícia não sabia, ficava ali no máximo cercando, tentaram prendê-los numa sala do Conselho Tutelar, simplesmente quebraram a sala toda. E eles falavam assim: vocês não podem fazer nada conosco, com a gente, que nós somos menores de 12 anos. Ele disse: que coisa, aonde vão parar? Que tipo de pessoas? Aí sim, há uma influência nefasta da sociedade, deturpando os valores e os princípios. Então a palavra de Deus é esse guia seguro, que vai nos ensinar que somos pecadores, nós pais, mas que também os nossos filhos são pecadores. Os nossos filhos
fazem coisas erradas porque são pecadores. E isso é muito interessante nós termos muito claro e inculcarmos isso na mente dos nossos filhos para que eles entendam que são pecadores e que devem sim mortificar essa carne, mortificar essa inclinação pecaminosa que tem dentro de si. Sozinhos não estou falando de moralismo, não estou falando de regrinhas, estou falando de pessoas que podem sim ser instruídas à luz da palavra, auxiliadas pelo Espírito Santo, lutarem contra o ímpeto de seus próprios corações. Eu estava no carro chamando a atenção dos meus filhos acerca de uma postura deles, e o Pedro correu e foi ler Efésios 6. E falou: Mari, nós temos que aprender isso aqui, Mari. E leu para Mariana Efésios 6, 1, 2, 3. Depois ele ficou feliz quando ele foi ler o 4. Falou: pai, você também não pode irritar a gente, né? Eu falei: tá bom. Mas o que eu achei interessante é que o Pedro falando assim que eles eram pecadores, falando para Mariana, eu dirigindo e ouvindo, né, o Pedro lá catequizando a Mariana, né? E aí a Mariana virou para ele e falou assim: mas Pedro, você tem de entender que nós somos pecadores e não tem como honrar pai e mãe todo dia, o dia todo. Tá entendendo, né? A complexidade, né? Então assim, e aí eu não consegui nem me conter, eu comecei a rir com a interpretação dela, né? Não, mas eu não consigo honrar pai e mãe o dia todo e todo dia. Né? Uma situação muito complexa isso aí. Mas ensinando, eles ainda estão na idade da estultícia, ainda não conseguem compreender profundamente, mas certamente essa palavra já está dentro deles e vai surtir o efeito desejado no momento correto. É isso que nós esperamos. Ter na Bíblia o guia seguro para instruirmos o coração do nosso filho no caminho que ele já está andando, que é uma perspectiva de Provérbios, né? Ensina o menino no caminho que deve andar, e crendo que essa palavra vai abençoar, vai dar a edificação, vai dar crescimento. Okay? Então eu acho fantástico quando eu vejo pais já maduros com seus filhos também maduros andando juntos. Eu conheço uma família batista de sobrenome, mas metodistas de igreja, e o patriarca da família fez 96 anos nesse ano de 2014. E o filho mais velho já está chegando aos 80, até 70 e poucos anos. E é interessantíssimo ver os dois juntos. Como que o filho honra o pai, cuida do pai, zela do pai. É maravilhoso. É algo que deve ser aprendido por nós e almejado por nós. De termos os nossos filhos como companheiros, como gente que caminha conosco. Ok? Então, ensinar baseado na palavra de Deus, na Bíblia, os valores, os princípios que esses filhos devem caminhar. Então, o primeiro aspecto assim, mais contundente diante de tudo isso, que nós temos que gravar no nosso coração, é de que nós devemos criar filhos dentro de uma perspectiva que esses filhos venham conhecer a Deus. Então é a criação de filhos que leva a Deus. Acima de tudo, nós muitas vezes estamos muito preocupados com o futuro do nosso filho no que diz respeito a como ele vai trabalhar, no que vai trabalhar, como ele vai sobreviver, e aí nos preocupamos com uma escola melhor, nos preocupamos com um cursinho melhor, nos preocupamos com uma série de coisas, mas nós não podemos negligenciar o primordial, porque não adianta os nossos filhos ganharem a vida, no sentido de serem bem-sucedidos profissionalmente, mas não conhecerem o Deus vivo, o Deus da vida, e perderem a vida. Então nós temos que nos preocupar em sermos pais, homens, que se dedicam a uma educação dos seus filhos, aonde Deus seja apresentado a eles, seja apresentado de fato, conforme a sua majestade, o seu poder, sua glória, sua justiça e suas verdades. Devemos educar os nossos filhos para que conheçam o Senhor. Isso é importantíssimo e isso vai exigir de nós algo extremamente sério. Que nós temos de ser, dentro do nosso lar,
instrumentos da manifestação da glória de Deus. Os nossos filhos devem olhar para nós e perceber que, de fato, que o Deus que nós queremos que eles conheçam é o Deus da nossa vida. Da nossa vida enquanto pai, enquanto homem. Que, de fato, a glória desse Deus possa ser manifesta dentro do nosso lar. Na vida dos nossos filhos, na vida da nossa esposa e de todas as pessoas com as quais convivemos. E aí surge a tarefa de sermos homens piedosos, homens que buscam o Senhor, homens que meditam na palavra do Senhor, homens que de fato amam a Deus acima de todas as coisas e que os nossos filhos percebam isso. Percebam isso em nós. Porque também não adianta nós simplesmente querermos apontar um caminho que nós mesmos não trilhamos. Do tipo, menino, você tem que ir para a escola dominical, mas fica em casa assistindo a Fórmula 1. Né? Menino, você tem que ir para a igreja, mulher, leva esses meninos para a igreja e fica em casa. Está entendendo? Talvez ficou até mais tarde assistindo o UFC e não deu conta de acordar para ir para a escola dominical. É ou não é? Acontece isso. Mas nós temos que tomar cuidado acerca dessas coisas. Ok? Então, uma criação que leva a Deus. Não é uma criação onde eu seja o Deus da vida do meu filho. Não posso incorrer nesse erro. O Deus da vida do meu filho é o único e verdadeiro Deus, Yahvé. É o Deus eterno. Ok? Efésios, então, vai nos falar na disciplina e na admoestação de quem? Do Senhor. Então, toda a ação, toda a postura nossa na educação dos nossos filhos deve apontar para o Senhor, mostrando para ele que a verdade que nós ensinamos é a verdade do Senhor, que a disciplina que nós aplicamos é a disciplina que vem do Senhor, que todos os princípios vêm do Senhor. Uma coisa que eu sempre deixei claro para os meus filhos é de que Deus me deu a responsabilidade de educá-los. E eu os educo para o Senhor. Não é para mim. Faço isso, eu procuro fazer isso de uma forma mais acertada possível, para glorificar a Deus. Para que eles venham conhecer o Deus Todo-Poderoso. Então, olha lá. Ajudar os filhos no desenvolvimento de uma perspectiva elevada de Deus e no conhecimento de que Ele é santo e sem pecado. Estava lendo parte da biografia de Lutero, e Lutero falando da rigidez com a qual foi educado, e que chegou ao ponto que ele tinha dificuldade de chamar Deus de Pai, porque a figura do Pai lhe era extremamente pesada. Nós, infelizmente, muitas vezes nos tornamos tiranos dentro de casa, queremos fazer valer uma autoridade através do grito, através da explosão e assim por diante. E muitas vezes exercemos uma justiça farisaica sobre a vida dos nossos filhos e massacramos o coração deles. Perdemos o coração dos nossos filhos. Quem que já segurou um pássaro na mão? Teve a oportunidade de segurar um pássaro? Precisa técnica para segurar um pássaro. Porque se você apertar demais, o que acontece? Mata o bicho. Se você abrir a mão demais, o que vai fazer? Ele vai voar. Já aconteceu, então. Já aconteceu, né? Então, é bem por aí. Quando nós paramos para pensar acerca da educação dos nossos filhos, se endurecermos e enrijecermos demais, estaremos sufocando e matando os nossos filhos. E sabemos que toda porca, quando apertada demais, ela espana. Da mesma forma que a frouxidão também faz com que os nossos filhos se percam e se vão para longe de nós. Tem uma coisa que o coração da criança, do adolescente, basicamente, não suporta, é a indiferença das pessoas. Até quando é chamada a atenção, ela se sente mais amada do que quando ela é simplesmente abandonada. Não sei se me fiz entender. Não podemos simplesmente deixar os nossos filhos de qualquer jeito, porque eles perceberão que não estão sendo amados, que não estão sendo cuidados. E devemos deixar bem claro que todo cuidado, todo zelo que temos é por amor. Tá joia? Então, ajudar os filhos no desenvolvimento de uma perspectiva elevada de Deus e no conhecimento de que Ele é santo e sem pecado. Deus é santo
e não podemos ter outra perspectiva dele. Ensinar os filhos a verem a revelação geral e especial. E aqui esses dois termos são bem teológicos, né? Mas ensinar os nossos filhos a olharem a criação e perceberem a presença do Criador. O Salmo 19 nos fala, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Ou seja, nós temos que ensinar os nossos filhos e mostrar para eles que tudo que existe, tudo que tem sobre a face da terra, tem Deus como referência. E que ele pode muito bem fitar atributos desse Deus através da criação. Não que a criação seja Deus, mas que a criação, uma vez feita por Deus, né, sendo um ato de Deus, essa criação revela a Deus, mostra a Deus. Devemos mostrar para os nossos filhos a beleza, a grandiosidade de tudo que foi criado, para que ele olhe e entenda que esse Deus é sábio, que esse Deus é criativo, que esse Deus é poderoso, que esse Deus é maravilhoso. Porque as obras da mão do Senhor revelam quem Ele é. Atributos dele. E na revelação especial, devemos nos dedicar porque é ela quem nos fala de Cristo e nos conduz à salvação. Então os nossos filhos devem ter contato com a revelação especial que está registrada, né, que está na palavra de Deus, na Bíblia, e devemos fazer com que eles vejam Deus, o Deus da Bíblia. Para que eles também não venham cair no erro do panteísmo, de alguma coisa assim, como falava um professor do mestrado, ele falava um pantatudoísmo, né? Um negócio maluco onde tudo é Deus. Não. Tudo tem Deus como referência, mas devemos também ensinar que esse Deus está revelado na palavra. Esse Deus é o Deus da palavra, é o Deus Todo-Poderoso, revelado a nós. Então, queridos, e aí o autor ele vai falar uma série de outras verdades que para nós são extremamente imprescindíveis. Então, a criação de filhos que leva a Deus. Primeiro, cultivando o amor a Deus. Deus é aquele que é totalmente digno do nosso amor, deve ser alvo do nosso amor mais intenso, né? Lá em Deuteronômio 6, 5, 7, nós vamos encontrar lá de toda a tua alma, de todo o teu coração. Então nós devemos inculcar isso nos nossos filhos e ensinar os nossos filhos a amar o Senhor e não a rejeitar o Senhor e não achar que Deus é um Deus tirano, que Deus é um Deus injusto, nada disso. Devemos ser versados na palavra para que através da palavra instruamos o coração dos nossos filhos para que eles venham a amar a Deus acima de todas as coisas e não amar os ídolos do coração, que é uma coisa que nós fazemos com tanta facilidade. Olha lá o texto bíblico. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Nós devemos nos esforçar em apresentar para eles o Deus da palavra, um Deus digno do nosso amor, mais verdadeiro, do nosso amor mais sincero. Ainda dentro dessa criação que leva a Deus, devemos trabalhar para moldar o coração e não apenas o comportamento, que é uma coisa que nós erramos demais. Nós, muitas vezes, nos equivocamos pensando que os atos dos nossos filhos são simplesmente questão de comportamento, são atos externos. E nos esquecemos daquilo que a Bíblia fala, né? De que a boca fala do que está cheio o coração. Não podemos nos enganar. E às vezes nós tentamos fazer uma coisa equivocada. Imaginemos o seguinte: você tem uma macieira na sua casa, um pé de maçã. E nós sabemos que não é muito típico daqui da região ter um pé de maçã, não vai produzir muito bem, né? E todo ano, na época da produção da maçã, nascem aquelas maçãs horríveis que não dá para comer. E aí você pensa assim, vou dar um jeito nesse negócio. Corre lá na frutaria, compra uma caixa de maçã, daquela melhorzona, bonitona, né? E vai lá com um grampeador, né? Um barbante, e amarra lá na macieira que tem na porta da sua casa um monte de maçã.
Aí você olha assim e fala, nossa, resolvi o problema. Resolveu? Não resolveu. Se for uma mudança cosmética, assim é toda vez que nós tentamos educar os nossos filhos, simplesmente com base no comportamento. Assim é, infelizmente, a prática nas escolas, que exigem dos nossos filhos um comportamento bom. Né? Geralmente o professor, quando reclama porque o menino tem um comportamento mau. E quando a gente tenta conversar, fala, não, ó, esse comportamento mau é fruto do coração dele. Fruto de um coração que acha que não precisa respeitar a professora. Fruto de um coração que acha que faz o que quiser na hora que quiser. E que não precisa seguir regras. Fruto de um coração que está em rebelião contra Deus e que essa rebelião se reflete contra o próximo. Está entendendo, queridos? Então nós temos que ter bem claro isso. E aí nós temos que trabalhar o coração dos nossos filhos. Primeiramente para que eles amem a Deus. Amando a Deus, eles vão se alegrar em fazer o que Deus manda. Eles vão se alegrar em fazer aquilo que Deus ensina. Não adianta a gente querer maquiar o negócio, meu filho. Ó, nós vamos visitar a casa do tio. E o tio não gosta que você suba no sofá, que você pise no sofá dele. Vamos combinar. Que se você fizer, chegando depois, quando a gente chegar em casa, o papai vai te levar para tomar um sorvete. Chega lá, o menino toca um horror. O menino sobe, faz e acontece. Por quê? Porque já está no coração dele, não adianta barganhas. Ele vai mostrar quem ele é. Ele vai mostrar o pecado que existe dentro dele. Ok? Então não adianta nós ficarmos nos preocupando meramente com comportamento. O provérbio 4:23 fala assim, acima de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, é do coração que tudo se processa, é no coração que tudo acontece. Ok? Então o coração, como entendendo dentro da perspectiva bíblica, o centro de quem nós somos, da nossa identidade, das nossas motivações mais profundas e assim por diante. Então devemos cuidar do coração, devemos nos esforçar a falar ao coração dos nossos filhos. Né? E mais uma vez, olha lá, é que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Né? Ensine-os com persistência aos seus filhos. Então devemos falar ao coração dos nossos filhos. Se tem uma coisa que é horrível, é quando um pai perde o coração do filho, né? Quando já perdeu, já não tem mais diálogo, já não tem mais afetividade e assim por diante. É um negócio complicado. Então devemos sim falar ao coração dos nossos filhos. O Ted Tripp, novamente citando, ele vai falar assim, que uma mudança de comportamento não só não é recomendável, mas é condenável. Porque vai criar um hipócritazinho, que tem um coração corrupto, mas que para aparecer para as pessoas tenta demonstrar uma atitude um pouquinho melhor. Então, não é essa a perspectiva. Nós não estamos criando pequenos monstrinhos hipócritas que vão ficar enmascarados para cima e para baixo. Nós temos que procurar educar os nossos filhos, levando-os a entender que são pecadores, que devem lutar sob a orientação e condução do Espírito Santo contra esse pecado, e que o grande objetivo deles é que o caráter de Cristo seja neles. Ok? Então, não só não é recomendado, mas é algo condenável. Nós não podemos nos preocupar meramente com as aparências, com o comportamento, com a exterioridade. Tá? Então, olha só, o pai deve considerar como um tremendo privilégio e alegria poder servir como principal guia espiritual dos seus filhos. Que é outra coisa interessante. O pai que se preocupa com o culto doméstico, o pai que se preocupa em constantemente orar com o seu filho, pelo seu filho, ensinar o seu filho a orar. Isso aí é até um dos compromissos, uma das promessas que fazemos no momento que batizamos nossos filhos, né, de orar por eles, orar com eles e ensinar-lhes a oração, ensinar-lhes a orar. Então, o pai pode ser esse guia espiritual, até porque entendemos que ele é o sacerdote do lar
e que ele deve conduzir seu filho até Deus. Então, não só o coração, mas agora ele vai nos suscitar a perspectiva da mente. Nós temos que proteger os nossos filhos de muitas coisas que são ensinadas na televisão. Gente, é uma coisa assustadora. Assustadora. Eu já aboli Rede Globo da minha casa. Qualquer produto que está ligado à Rede Globo não entra na minha casa. Porque é extremamente nocivo. Nocivo. E eles alegam porque nós fazemos o que as pessoas gostam. Uma mentira deslavada que eles induzem as pessoas a gostarem daquilo que eles querem que as pessoas gostem. Então, na minha casa não entra. Mas eu tenho percebido que por mais que eu controle os programas dos meus filhos, e graças a Deus eles têm uma certa disciplina quanto a isso, eu tenho percebido que uma outra coisa que tem extremamente influenciado eles são as propagandas. As propagandas. Certa feita, o Pedro me pediu um carrinho de controle remoto. Eu tinha falado para ele que não compraria outro carrinho de controle remoto para ele, porque ele havia destruído o primeiro. Ele, pai, me dá uma segunda chance, tá? E ficou aquela coisa toda, né? E aí eu falei, tá bom, né? Aquele negócio, né? Aí fomos até a loja de brinquedos, e lá ele viu um brinquedo horroroso, nem lembro direito, só sei que era horroroso, um negócio de lixo, de monstro lá, e ele ficou louco pelo brinquedo. Não, pai, tal. Eu falei, mas por que você quer isso? Não, pai, porque passou lá na propaganda, tal, e é legal, tal. Eu falei, opa. Aí eu falei, não vai. Aí fomos para casa, sem carrinho e sem brinquedo horroroso. Falei, não, você não pode se deixar manipular assim. Então nós temos que tomar muito cuidado, cuidar da mente dos nossos filhos, o que eles ouvem, o que eles assistem. Certa feita, dando uma palestra numa escola lá no Tocantins, e eu e o coronel, comandante do quartel que tinha na cidade, o coronel falando sobre drogas lícitas e ilícitas, e eu falando sobre a autoridade da família, né, sobre a criança. E falando um monte de coisa, falamos desses princípios, tal. E aí, depois que eu falei, depois que o coronel falou, a diretora da escola anunciou, agora o pai do aluno fulano de tal vai fazer uma apresentação musical para nós. Queridos, que desastre. O homem pegou o tecladinho dele lá e fez alguns acordes e começou a cantar. É só beber, cair e levantar. Dentro de uma escola de ensino fundamental. Queridos, o que é isso? O que é isso que esse pai está ensinando para o filho? Então temos que proteger a mente dos nossos filhos. Temos que proteger o coração, ensinando-os a amar a Deus. Mas temos que proteger a mente deles, ensinar-lhes o que é santo, ensinar-lhes o que é são, o que é verdade. Quantos ensinamentos destrutivos. Eu estava ouvindo a Band News há alguns dias e calhou de ser no momento em que aparece o José Simão. E eles comentando aquele beijo homossexual lá da Fernanda Montenegro com a outra atriz que eu esqueci o nome. E aí ele falando que uma pessoa escreveu para ele, falando, o que eu vou falar para o meu filhinho de 6 anos? Aí ele fez uma chacota lá e depois virou e falou assim, é simples, só fala para o seu filho que é amor. Que amor? Que amor é esse? Então, queridos, temos que guardar assim a mente dos nossos filhos. Devemos ensinar-lhes, devemos, no que for possível, guardar. É claro que é difícil, nós não podemos criar bolhas existenciais para os nossos filhos, porque eles vão viver no mundo, não tem jeito. Não tem como nós impedirmos que ele tenha um contato com a sociedade, não é nem esse o objetivo. O objetivo é que eles estejam preparados para tal. Para quando perceberem o que é errado, entendam o que é errado. E que não sejam seduzidos pelo que é errado. Esse ano nós estamos tendo uma experiência diferente com os meninos, que nós optamos por colocá-los para estudar na escola pública. E não é nenhuma atitude preconceituosa minha, foi uma opção nossa. E
para promover para eles essa vivência e tal. Mas no primeiro dia eles chegaram com tanta novidade assustadora. Assustadora, assim, porque até então estudavam em escola de um viés cristão, então, né, de alguma forma era meio que uma bolha. E aí eles se depararam num contexto que não tem esse viés, que não tem isso, e voltaram com novidades para casa. E nós já tivemos que trabalhar já muita coisa, já com menos de um mês de escola. Então, entendemos que vai ser uma tarefa complicada. Então, queridos, olha só, devemos então seguir o ensinamento de Paulo lá em Filipenses, que fala o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, né, e aí vai, digno de louvor, pensem nessas coisas. Numa outra versão fala, tudo isso deve habitar a cabeça, a mente de vocês, o pensamento de vocês. Então devemos nos preocupar com isso, os nossos filhos, de preservar a mente deles. Ok? Vamos dar uma caminhada aqui, que o nosso tempo já... Então olha só, criando os filhos de forma estruturada e sob a disciplina adequada. E aí agora o autor vai fazer uma série de reflexões acerca da disciplina, que é uma área difícil na nossa vida. Difícil, disciplinar é complicado, não é fácil. Muitas vezes erramos na dose, ou para mais ou para menos. Às vezes preferimos não mexer porque dá trabalho, não queremos ver o menino chorando, aí cedemos. E muitas vezes não colocamos uma rotina dentro de casa, não ensinamos nossos filhos a caminharem dentro de uma perspectiva que dê segurança para eles. Então, dentro dessa perspectiva, ele nos chama, reconheça a necessidade da disciplina. Nós vimos que um filho legado a si mesmo é um filho legado à destruição. O texto bíblico, ele nos leva à perspectiva, né, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Então, lá em casa eu brinco falando que a lei da palmada funciona, e que a vara da infância também é algo bastante presente na vida da turma lá. Então, não podem me falar que eu estou contra a lei, né? Então, a vara da infância é a lei da palmada, extremamente utilizada. Extremamente não, mas utilizado quando precisa, ok? Então, a palavra do Senhor nos admoesta quanto a isso, né? Então, olha só o que Lutero fala. É meio confuso isso aí, mas ele fala assim, poupe o bastão, né, a vara, e estrague a criança, isso é verdade. Mas ao lado da torre da menagem, haste e maçã, ficou complicado ali. O que ele está querendo dizer é que ao lado da vara tem de ter uma maçã para dar a ele quando ele faz o bem. Então o que Lutero está falando? Que também devemos usar a disciplina, mas também não podemos deixar de encorajar os nossos filhos. Tá bom? Mais uma vez, MacArthur fala, se o coração do filho está impregnado com a palavra de Deus, sua própria consciência se encarregará de censurar as atitudes negativas. Então, ele vai entender que ele errou, e quando você for discipliná-lo, ele vai saber, não, pai, eu errei. O Pedro, quando ele pisa na bola, ele vira para mim e fala assim, pai, eu sou um mané, né? Eu falo, você é um mané mesmo. Já, então, os princípios da disciplina, as regras da casa, as consequências para algum tipo de atitude, adequação à idade, nós devemos entender, devemos cobrar na medida da idade correta, não podemos cobrar aquilo que está fora da idade. E uma outra coisa, eu coloquei aqui a palavra sigilo, jamais exerça disciplina na frente de outras crianças, de outras pessoas, porque aí você vai estar submetendo o seu filho a uma humilhação, e isso vai desvirtuar o princípio da disciplina. Ele vai ficar irado por estar sendo humilhado diante das pessoas. Não faça isso. Não faça isso jamais. Deixe para corrigir no momento certo. Isso não pode... Não pense em procrastinação. Vamos deixar para depois. Não. É o momento. Não faça isso. Principalmente se ele já for maior. Quantas vezes já vi mães, pais... colocando filhos adolescentes em situações constrangedoras. Isso não é o caminho correto, ok? Então, nada de ira, não espere ficar com raiva para poder fazer alguma coisa, porque o seu filho vai perceber,
ok? Tudo na dose certa, tenha sempre a atitude da retroalimentação. O Pedro já sabe, depois que eu brigo com ele, depois que a gente tem algum problema, aí que eu olho para ele assim, já sei, né, pai, vamos ter aquela conversa. Né? Aí a conversa acontece. Né? Então, não tolerar palavras torpes, criar um ambiente saudável, assim por diante. Vamos aqui. Na demonstração, olha só, manter a coerência da disciplina, na demonstração de amor e afeição, na aplicação de regras e consequências, um mutirão na aplicação da disciplina, pai, mãe, avó, todo mundo tem que estar envolvido. Eu já vi casos de tia que não pode chamar a atenção do sobrinho porque a mãe fica brava. Não, a família toda tem que estar nesse mutirão, porque não é fácil não. Essa história de vó existe para estragar filho, não, pelo amor de Deus, tem que ajudar a cuidar, ajudar a educar, para com isso. Né? Já então, atuação com firmeza. Tá? Vamos passar aqui essa questão da estrutura. Uma outra coisa que para a criança é extremamente importante é a questão da rotina. Os filhos têm de ter rotina. Então, criação de filhos que revela amor. Filho... Acabou a bateria, não acredito. Também já estava acabando. Então o filho tem que entender que o seu pai faz, seja na disciplina, seja no cuidado, no zelo, é uma manifestação de amor que provém de Deus e que o leva a cuidar do filho. A palavra de Deus nos ensina que devemos aprender com Deus, né? Deus exerce a sua justiça e amor. Não podemos ser demasiadamente duros, não podemos ser demasiadamente severos, não podemos ser frouxos em nome do amor, mas devemos sim exercer a justiça e amor, sempre fazendo isso. Então o autor nos leva à perspectiva da disciplina, nos leva à perspectiva da educação, de um ensino dos nossos filhos que entendam que nós os amamos e que por mais que seja dura a advertência, por mais que seja dura a disciplina, ela é necessária. E na medida exata do erro. Ok? Então, essa perspectiva do amor é importante, que os nossos filhos não podem se sentir jamais no sentido de que nós não os amamos, que nós simplesmente cuidamos deles ou de uma forma relapsa. O amor nos leva a termos momentos de empatia, onde vamos sofrer junto com os nossos filhos diante dos dilemas do coração dele. O amor nos leva a termos um domínio próprio que nos leva a agirmos da forma correta no momento correto. Então, devemos educar os nossos filhos para Deus, buscando em Deus, através da palavra, o princípio correto para educá-los. Não podemos perder isso de vista jamais. Temos que tomar cuidado, porque as filosofias da psicologia e de tantas outras, da pedagogia, têm influenciado e muitas vezes têm tentado roubar da família o poder, a autoridade de educar seus filhos. Deus nos dá essa autoridade e essa responsabilidade. E acima de tudo, Deus nos dá o prazer de educar nossos filhos. E devemos executá-lo para a glória dele, com toda alegria, com toda dedicação. Porque é isso que Deus espera de nós, que cuidemos dos nossos filhos, que o eduquemos na verdade, na justiça, no temor do Senhor, amando a Deus acima de todas as coisas. Que Deus nos abençoe nessa tarefa, que é tão complexa, nessa tarefa, que é tão nobre, que é tão bela. Educar os nossos filhos. Amém? Amém.